Meu povo, para quem não me conhece, meu nome é Natan, eu sou cearense, tá? De Fortaleza, essa cidade maravilhosa. Eu tenho 52 anos de idade, eu sei que não parece nesse corpinho de 25, mas em 96 eu me mudei para Campina Grande para morar com um casal de americanos do Alabama e nunca mais voltei para a minha cidade. De lá, depois eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei 3 anos no Rio de Janeiro, casei, voltei para Campina, que é onde eu moro atualmente, e de lá eu viajo pelo Brasil e por outros lugares ministrando a palavra, tá? Meu filho é o único paraibano de verdade, que nasceu lá. Minha esposa é carioca, cresceu em Natal, eu sou de Fortaleza, fui para Campina Grande, é uma mistura. Mas o reino de Deus é assim, né? A gente não tem raiz certa neste mundo, porque a nossa cidade é dos céus. Vocês sabem o assunto sobre o qual a gente vai falar a partir de hoje à noite? Falaram para vocês? Eu fiquei sabendo que era a infância de Satanás. Não? É sobre fé mesmo, né? O assunto é muito interessante, é muito empolgante. Infelizmente, eu não tive ainda muito tempo, porque eu estive viajando, cheguei correndo na cidade, tive que desfazer a mala para refazer, para vir para cá. A gente fez uma viagem sofrida de Fortaleza para cá, então eu ainda estou um pouco perdido, mas eu sei que a gente vai começar ministrando hoje e vamos falar coisas profundas sobre o assunto. Eu espero que você esteja pronto para ouvir e ser profundamente abençoado. Como vocês devem perceber, o vaso que vos fala rápido demais, tá? Isso é congênito, eu nasci assim. Às vezes, quando eu estou debaixo da unção, eu me empolgo e acelero ainda mais. Então, eu quero que vocês me ajudem. Se eu estiver muito empolgado, falando rápido demais, eu quero que vocês me lembrem disso, fazendo assim com a mão, ó. Como se estivesse num show de hip hop. Sabe como é? Faz aí para eu ver se vocês entenderam. Isso. Se eu estiver muito acelerado, faz assim para eu... Se a minha esposa tivesse aqui, ela me dizia: Natan, calma. Mas como ela não está, vocês vão ter que me ajudar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me esforçar para tentar falar um pouco mais devagar, se vocês prometerem que vão pensar um pouco mais rápido. Combinado? Aí a gente se encontra no meio do caminho, né? Bom, o assunto é fé, e eu tenho alguns livros escritos sobre fé, eu tenho 8 livros publicados, 8 ou 7, eu não lembro bem agora. Infelizmente, os livros sobre fé, eles estão esgotados, eu preciso fazer novas remessas, fazer novas tiragens, mandar imprimir. Eu tenho a minha editora, eu mesmo publico, então nem sempre eu tenho condição financeira de fazer todos. Por infelicidade do destino, nessa ocasião, eu não tenho nenhum dos meus livros de fé impressos, tá? Eu tenho um sobre a necessidade do otimismo bíblico para conseguir conquistar as promessas que Deus fez para a gente, em nossa vida cristã. Creio em Deus, veja o invisível. Tenho um sobre a passagem de Atos 16:31, onde fala: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu mostro que isso não é uma promessa de salvação para os parentes. Inclusive, eu mudei o nome desse livro, que se chamava crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu mudei para parentes debaixo da promessa, entre aspas, que é uma crendice muito popular, né? Está no imaginário popular dos evangélicos, de que os crentes têm a promessa de que a sua família vai ser salva, e eu explico que não é assim que funciona. Porque há uma diferença entre fé, tolice e presunção, e a gente vai tratar sobre isso. Então eu corrijo este pensamento nesse livreto. E o terceiro livro sobre fé, dos que eu lembro, é A Força Divina da Fé, que é uma exposição versículo por versículo da passagem de Marcos capítulo 11, quando Jesus Cristo jogou uma praga naquela figueira e a praga pegou, né? Aquela figueira foi amaldiçoada por Jesus, ela secou desde a raiz, e então veio a maior lição sobre fé de todas as que nós vamos encontrar na Bíblia, que foi proferida por Jesus em Marcos 11, 22 e 23. A gente vai também, se Deus quiser, estudar esse texto versículo por versículo durante a nossa matéria. Nenhum desses 3 livros estão disponíveis, tá? Tem as versões digitais dele. Se você tiver Kindle, ou se você tiver o aplicativo Kindle, mesmo no seu celular, no seu tablet, você pode acessar o site da Amazon.com.br, procurar lá por Natan Rufino, e todos os meus livros digitais aparecem lá. Eu parei de fazer isso porque a pirataria é muito forte no meio evangélico. Então eu desisti, me desanimei e acabei deixando até um pouco antes de eu publicar o primeiro livro sobre escatologia, que são os únicos que eu trouxe, na verdade, tá? Deixa eu fazer logo aqui o meu jabá rapidinho. Os livros que eu tenho aqui, infelizmente não são sobre a nossa matéria, mas também são um assunto relativamente empolgante. Muita gente tem medo desse assunto, mas é necessário. É Escatologia, a doutrina das últimas coisas, o fim dos tempos. E eu tenho um livro sobre a Bíblia, o islamismo e o anticristo.
Eu tenho um livro sobre arrebatamento antes da tribulação, que é o mais grosso, de 224 páginas. E eu tenho o mais recente, que é mais técnico, que fala sobre os fragmentos e textos da era patrística, que é um termo que assusta muita gente, mas na verdade é apenas uma palavra, um termo técnico para se referir a um período que vai do ano 35 depois de Cristo até o ano 749, um pouco antes da imprensa, que foi criada em 1400 e alguma coisa. E nesse período havia muitos documentos dos pais da igreja, como foram chamados, textos escritos por teólogos, pastores, pregadores, pensadores daquele período, falando sobre a sua fé e sobre diversas questões. E, normalmente, os que estudam escatologia, que são tendenciosos a acreditar que a igreja primeiro tem que comer o pão que o diabo amassou antes de ser arrebatada, aqueles que creem no pós-tribulacionismo, que a igreja tem que passar pela tribulação para depois ser arrebatada, eles costumam dizer que não existe documento antigo, na época da patrística, que prove a crença no arrebatamento pré-tribulacional. E esse meu livro mais recente é justamente para provar o contrário. Nós temos sim uma documentação clara, talvez pouco conhecida, que prova que o arrebatamento antes da tribulação era crido no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, quinto séculos e assim por diante. Tá? Então, quem tiver interesse em comprar esses livros vai estar por aí em algum lugar. Eu não sei exatamente onde é que a Isabela vai colocar, mas está por aí, né? Recepção, tá? Então, quem tiver interesse, vai lá e investe na tua vida.